Olá, vou ler e comentar hoje o artigo de título Prevenção do acúmulo de nitrato em tanques SRA, Sistema de Recirculação de Água, pela aquaponia. Artigo de autoria de Chae-Yo Cho, Jin Seok-ma e In Bae Kim, pesquisadores do Departamento de Aquicultura da Universidade Nacional Pukyong, da Coreia do Sul. Esse artigo foi publicado pela GSA Global Seafood Alliance em 2002. Vamos dar uma olhada no sumário do trabalho. Após a introdução, falaremos sobre aquaponia como alternativa para a remoção de nitrato da água. Em seguida, uso de macrófitas aquáticas flutuantes na remoção de nitrato da água. Conclusão e considerações finais. Vamos para a introdução deste trabalho. É comum o acúmulo de nitrato em tanques de aquicultura que operam em sistemas de recirculação de água, SRA, porque a amônia e o nitrito liberados na água são convertidos em nitrato pelas bactérias do biofiltro nitrificante. Embora não seja tão tóxico quanto a amônia ou o nitrito, o acúmulo de nitrato na água é indesejável porque, em elevadas concentrações, pode causar estresse animal. O nitrato pode ser removido da água com o auxílio de reatores anaeróbios. Entretanto, a montagem, operação e manutenção de reatores desnitrificantes são atividades complexas que exigem, além de meio anaeróbio, a adição de fontes de carbono orgânico ao reator. Outra alternativa para remover o nitrato é a troca de água, que por sua vez implica em maiores despesas com bombeamento de água e o tratamento de maiores volumes de efluentes gerados pelos tanques. Ok, vamos falar agora do ponto 2. O ponto 2 ele trata da aquaponia como alternativa para remoção de nitrato. Uma terceira alternativa, ou seja, além dos reatores anaeróbios e da troca d'água, para remoção de nitrato da água é a aquaponia, que é a integração da aquicultura com a hidroponia. Tanques contendo aguapés, por exemplo, podem ser utilizados como biofiltros para a remoção de nitratos e fosfatos da água. Além de filtrar a aquaponia pode gerar renda extra aos piscicultores pela produção de legumes e hortaliças. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 ele vai tratar da uso de macrófitas aquáticas flutuantes na remoção de nitrato da água. Quatro macrófitas aquáticas foram avaliadas em biofiltros experimentais na remoção de nitrato da água. O aguapé Eichhornia crassipes, o alface d'água Pistia stratioides, a higrófila sp e a Hydrocotyle leucocéfala. Nós podemos ver nessa imagem as quatro macrófitas aquáticas flutuantes que foram utilizadas nesse trabalho lá na Coreia. À esquerda a Hydrocotyle, acima à direita a higrófila e embaixo temos a Pistia, que é o alface d'água, na parte anterior da imagem, na parte de fundo posterior os aguapés Eichhornia
crassipes. Uma mesma biomassa de macrófitas aquáticas, 2 kg, foi colocada em armações de madeira de 2 metros quadrados que foram instaladas sobre um biofiltro projetado para remoção de sólidos suspensos e matéria orgânica dissolvida na água, essa última com o auxílio de um skimmer. O biofiltro recebia os efluentes de tanques de piscicultura e as macrófitas, por sua vez, recebiam os efluentes do biofiltro. As macrófitas aquáticas, portanto, receberam e foram mantidas em água filtrada mecanicamente, remoção de sólidos suspensos e com concentrações reduzidas de matéria orgânica dissolvida. As macrófitas desse trabalho foram cultivadas durante 30 dias. Ao final desse período, amostras das plantas foram coletadas e preservadas em freezer até a análise da composição bromatológica para umidade, proteína e cinzas. A capacidade de cada espécie de macrófita para remoção de nitratos da água foi estimada a partir da composição bromatológica. Mais proteína na macrófita aquática indicava menos nitrato na água. Os principais resultados estão apresentados na tabela 1. A alface d'água foi a espécie de macrófita aquática que apresentou maior crescimento em biomassa viva, mas a higrófila foi a espécie de maior crescimento em matéria seca. A alface d'água, além de ter sido a espécie de maior eficiência na remoção de nitratos da água, é fácil de manipular por ser compacta e permitir a colheita rápida das plantas maiores. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela que traz os resultados principais desse trabalho. Que nós temos aqui, a gente tem informações: biomassa úmida em quilos, biomassa seca, quilo proteína grama, nitrogênio na biomassa final em grama, nitrogênio orgânico por metro quadrado dia em gramas. Isso para cada uma das 4 espécies de macrófitas aquáticas: a alface d'água, Pistia stratioides, a higrófila, aguapé e Córnea crassipes e a Hydrocotyle leucocéfala. O que a gente observa é, em relação ao crescimento, a alface d'água Pistia cresceu bem mais que as outras espécies. Ao final, eles tinham mais de 20 kg de biomassa úmida de alface d'água contra 10 kg de higrófila, 12 de aguapé e 6 da Hydrocotyle. Só que o teor de matéria seca da Pistia, da alface d'água, é menor que 10%, é 8,8%. Então, quando se considera o crescimento em biomassa seca, a que apresentou maior crescimento foi a higrófila, um crescimento de mais de 2 kg de biomassa seca, porque das 4 espécies é a que tem mais matéria seca, portanto, menos umidade. Quase 20% da biomassa total da higrófila é matéria seca, contra 8,8% da Pistia, 6,9% da Icórnia e 9,4% da Hydrocotyle. Em relação à proteína, essa aqui é uma variável importante, porque, como foi dito, a proteína presente na biomassa da macrófita indicava a eficiência dela na remoção do nitrato. Amônio e nitrito foram removidos pelo biofiltro aeróbio e o nitrato foi removido pelos bancos experimentais de macrófitas. Quanto mais proteína na biomassa da macrófita, menos nitrato havia na água, maior eficiência na remoção de nitrato, porque esse nitrogênio orgânico veio do nitrato assimilado da água, que era a única forma de nitrogênio inorgânico dissolvido presente,
Portanto, assim foi feito essa correlação entre o teor de proteína e a eficiência na remoção de nitrato. O que a gente percebe claramente que a alface d'água, a Pistia, foi das 4 espécies a mais eficiente na remoção de nitratos, porque foi aquela que apresentava mais proteína na biomassa. 434 gramas de proteína contra 257 Grófila, 159 Aguapé, 109 gramas a hidrocótile. Mais de 24% da biomassa seca da alface d'água era proteína. Das 4 espécies, é a macrófita flutuante mais proteica. Próximo de 25% da biomassa seca, da matéria seca da alface d'água é proteína. Em segundo lugar, empatado o aguapé e a hidrocótile, e com apenas 12,7% a higrófila. De tal forma que o maior teor de nitrogênio na biomassa final foi para a alface d'água, 69,5 gramas, bem acima do observado para as outras 3 espécies de macrófita, 41,2, 25,5 e 17,5 gramas. E a remoção de nitrato e a conversão em nitrogênio orgânico, nitrogênio proteico, foi da taxa de 1,16 gramas de nitrogênio orgânico por metro quadrado por dia para os bancos de alface d'água, bem acima do verificado para as outras espécies. Então, se nós considerarmos assim, em segundo lugar, a macrófita aquática flutuante de maior eficiência foi a higrófila. Mas se a gente pegar 1,16 dividir por 0,69, a gente tem que a alface d'água foi 1,7 vezes mais eficiente na remoção de nitrato do que a higrófila. Ela foi em relação ao aguapé 2,7 vezes mais eficiente. Em relação à hidrocótile, foi 4 vezes mais eficiente. Então, as conclusões estão evidentes, né? Vai ser dito em seguida que dessas 4 espécies de macrófitas aquáticas flutuantes, a melhor, a mais indicada, por apresentar uma maior taxa de remoção de nitratos, em substituição aí a montagem de reatores anaeróbios, é a montagem, a preparação de bancos, tanques com alface d'água, a Pistia stratioides. Certo? Então vamos agora para as conclusões deste artigo. Vamos dar uma olhada. Bancos de macrófitas aquáticas podem ser utilizados em substituição aos reatores anaeróbios na remoção de nitratos da água em tanques SRA que operam em sistema de recirculação de água. Uma excelente opção de macrófita aquática flutuante com essa finalidade é a alface d'água, Pistia stratioides. Certo? Vamos finalizar os comentários com as considerações finais. Vamos dar uma olhada aqui. O nitrato, embora seja um composto de baixa toxicidade aos animais, pode se acumular em tanques SRA e atingir concentrações estressantes aos peixes e camarões. Modos convencionais de remover nitrato da água são troca d'água, só que tem um custo financeiro para a movimentação, bombeamento dessa água, tem um custo ambiental para o tratamento dos efluentes gerados. Uma outra forma convencional é a filtragem dos efluentes do biofiltro em reator anaeróbio desnitrificante.
Só que esses reatores são de difícil montagem, operação e manutenção. Um modo alternativo para remover nitrato da água em substituição aos reatores anaeróbios é a filtragem biológica dos efluentes do biofiltro em bancos de macrófitas aquáticas flutuantes. Esses bancos ou tanques de macrófitas, eles fariam parte do sistema de recirculação de água, eles seriam um dos componentes filtrantes do sistema. Eles receberiam a água de saída do biofiltro aeróbio, já sem amônio e nitrito, mas com nitrato, e a remoção do nitrato ficaria a cargo desses bancos de macrófitas. Tanques de aquicultura que operam em sistema de recirculação de água, eles podem fazer uma segunda filtragem biológica da água pela instalação no sistema de recirculação de um tanque, né, de tratamento contendo macrófitas aquáticas flutuantes, sendo que uma excelente escolha, como foi dito, a pístia, a alface d'água. O tanque com as alfaces d'água, esse tanque receberia os efluentes do biofiltro aeróbio após a eliminação da amônia e do nitrito da água pelas bactérias nitrificantes. Adicionalmente, além do nitrato, as macrófitas aquáticas flutuantes, elas também removeriam fosfatos da água. Pessoal, foi isso. Vou encerrando por aqui este videocast, né? Eu imagino que seja o último desse ano de 2021. Quero desejar um Feliz Natal, um bom ano novo para todos. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção. Um abraço.